Now, say my name. Heisenberg. You're right. Nesse vídeo você vai aprender como negociar, dominar conversas e persuadir as pessoas. E vamos aprender isso com Walter White, da série Breaking Bad. Esse vídeo será baseado em obras como As Armas da Persuasão e As 48 Leis do Poder. Obras excelentes que envolvem carisma e persuasão. E não, você não vai aprender a manipular, você vai aprender a ser uma pessoa mais persuasiva apenas. Bem, o que falar do Walter White? Todo mundo sabe que ele era um professor de química do ensino médio, bem padrão mesmo, e do nada se tornou um verdadeiro businessman do mercado ilegal de narcóticos. E no meio termo, ele teve que lidar com muita gente perigosa, que ele não podia ofender, ele não podia simplesmente falar o que ele queria, ele tinha que aprender a jogar o jogo, a negociar, basicamente a utilizar o próprio carisma nessas negociações. E mesmo Breaking Bad sendo apenas uma série, a gente tem muitos fatores reais de carisma que tem embasamento que tanto eu como você podemos aplicar tranquilamente na nossa vida pessoal, sem erro. Assiste até o final para você saber qual é a principal estratégia do famoso Heisenberg para dominar qualquer negociação. E cá entre nós, se ele consegue com criminosos, você certamente vai conseguir com pessoas normais. Eu me chamo Rodrigo Fortes e você está assistindo a Academia do Carisma. Se inscreve no canal para não perder os vídeos e me siga também no Instagram. O principal segredo para dominar qualquer conversa e negociações que o Walter White usou é uma coisa chamada dicotomia da negociação. Como o próprio nome já diz, são duas coisas diferentes e a gente vai abordar as duas detalhadamente para você ver como o Walter fez e como você pode fazer em qualquer situação da sua vida. Seja negociação mesmo, seja conversa normal com amigos, seja até um flash com uma pessoa que você gosta, literalmente qualquer área. Então vamos para as duas. A primeira parte da dicotomia que o Walter faz, e as duas são bem opostas, então você vai ter que usar uma ou outra, nunca as duas ao mesmo tempo, é ocultar as suas intenções. Essa é uma das leis da 48 Leis do Poder. Oculte suas intenções. Use a cortina de fumaça. Como assim? O Walter, no começo da trajetória dele como um drug dealer, ele não tinha muita autoridade e sequer era conhecido no mercado. Então não fazia sentido nenhum ele chegar para a negociação, ele queria negociar um valor com o Tuco, por exemplo, que é um dos traficantes mais temidos de Albuquerque. Ele chegasse e falava, eu quero $150 mil para esse negócio aí. E aí, vai ser ou não? O pessoal ia rir dele, tipo, quem é esse cara aí exigindo esse tanto de dinheiro aí? Então nessa abordagem ele teve que ser bem sutil. Como assim? Você ocultar as suas intenções te dá um ar mais de imprevisibilidade e de mistério e que é muito bom e muito atraente e principalmente é muito bom nas negociações porque não joga na cara de pau o que você quer. O exemplo que o próprio livro traz pra gente é da corte francesa. Tinha um jovem rapaz no livro da corte francesa que vamos chamá-los de Jean. E o Jean gostava de uma tal de Maria. E ele foi pedir conselho para uma anciã lá que era muito experiente nessas áreas de relacionamento. Aí essa anciã falou pro Jean, vá para lugares que ela não espera que você vá. Fale com ela de tal maneira. Não mostre que você está interessado nela, mas ao mesmo tempo mostre. Você frequente lugares que ela não esperava que você frequentaria e fique nesse vai e vem até ela ficar se perguntando o que é que esse cara quer. O jovem Jean seguiu esse conselho e ficou frequentando lugares que a garota não esperava que ele frequentasse. Começou a falar coisas para a garota que ela não esperava, começou a falar de outras maneiras com outras pessoas. Ele fez muita coisa que não dava para prever o que era. E a jovem Maria ficou perguntando, o que esse cara quer? Que estranho, o que ele tá pensando com isso? Ele tá querendo me seduzir? Ele tá querendo fazer aquilo? O que ele quer? Eu não sei direito. E ele não mostrava a intenção. E por ela não saber a intenção de Jean, ela ficava muito curiosa, tipo, o que é que ele quer? Então o conselho da anciã estava funcionando. Até que um dia, o jovem Jean ficou cansado de tudo isso e chegou pra ela e se ajoelhou e se declarou pra ela, eu te amo, eu quero casar com você. Imediatamente, a jovem Maria olhou para isso e falou, então isso tudo que ele estava fazendo era só para me atrair. Entendi. Daí a jovem Maria nem quis mais saber do Jean porque viu que era tudo um joguinho que ele estava fazendo. O que essa história do livro 48 Leis do Poder ensina pra gente? A ocultar a intenção gera uma curiosidade, gera um despertar de, o que será que essa pessoa quer de verdade? O Jean estava atraindo a garota porque ela não fazia ideia do que ele queria. Era uma coisa tão imprevisível que ela estava gostando disso, esse mistério, essa imprevisibilidade. E imprevisibilidade atrai bastante no carisma. Mas quando ele foi logo na cara e mostrou que tudo não passava de um joguinho, quebrou a magia. Ela viu que tudo era besteira e que isso realmente era só uma tentativa falha de seduzir ela. E imediatamente acabou o encanto.
Claro que você não vai ficar mentindo para as pessoas nem fingindo. Acontece que você não precisa falar tudo que você quer para todo mundo em todo momento. Não tem para que isso. Livros abertos não são muito atraentes porque todo mundo já sabe o que é. E quando você mostra tudo que você quer por tudo que você faz, você se torna extremamente previsível. Isso nem vai te atrair tanto em carisma quanto em negociações mesmo, que você quer negociar com a pessoa. Ocultar as intenções é uma atitude mais persuasiva e influência. Não é tanto confiança e autoridade. Então, vamos agora para a segunda parte, que essa é a parte de você deixar extremamente claro as suas demandas. É o completo oposto da primeira parte. E o Walter White faz isso também ao longo da série, em que ele vai ganhando mais confiança, em que ele vai ganhando mais autoridade, que ele se torna alguma referência no mercado. Aí ele já começa a colocar a demanda dele bem clara. Porque ele mesmo se vê como digno de exigir tanto. Isso também aconteceu na primeira temporada, naquela cena que o Walter vai no quartel do Tuco e exige, sei lá quantos $1000 na cara de pau mesmo, e é isso. Quando você deixa extremamente claro o que você quer, você passa confiança e autoridade. Nas entrelinhas, você basicamente está dizendo: eu tenho tanta confiança que eu não me importo nem um pouco de falar na sua cara o que eu quero. Um exemplo de que você está flertando com a pessoa. Imagina que você já criou atração, que você já criou um certo interesse pela pessoa e é bem recíproco. E você não tem coragem de chamar essa pessoa para sair, para fazer alguma coisa. Você fala bem na indireta, tão na indireta, tipo: você vai fazer o que hoje à tarde, hoje sábado? Você não vai fazer nada, então eu também não vou fazer nada, sabe? Então meio que a gente podia, não sair talvez. Perceba como é travado isso. Ele quer falar uma coisa tão simples que vamos sair comigo, só que ele não consegue porque ele tá com medo, ele quer dar atalhos, ele acha que se ele for muito direto vai ser assustador, e muitas vezes vai ser, só que você tem que arriscar. Às vezes é bom arriscar. Se essa pessoa simplesmente chegasse nessa garota, nesse cara e falasse: eu gostei de ti e eu quero sair contigo, você tá livre amanhã à noite? É algo bem direto e sem interpretação nenhuma. Tão direto que a pessoa talvez se assuste. Tipo, cara, nossa, que rápido. Mas isso mostra muita confiança da sua parte. Porque como a gente falou antes, nas entrelinhas, isso quer dizer: eu tenho tanta confiança do que eu tô falando que eu não me importo nem um pouco de jogar na sua cara o que eu quero. Não tenha medo de pedir as coisas para as pessoas. Não tenha medo, ou você pode até medo, mas tente não demonstrar medo ao pedir alguma coisa. Pensa comigo, o máximo que você pode receber é um não. Mas claro, vamos usar o bom senso também, você não vai pedir literalmente tudo. Eu preciso falar isso que a gente tá na internet e muitas vezes não dá certo, você tem que explicar tudo passo a passo, porque senão o pessoal vai entender errado. Não leve isso ao pé da letra, mas você pedir as coisas diretamente para as pessoas indica confiança, indica que você é uma pessoa direta, que você não vai ficar dando voltas para pedir o que você quer. Você quer isso e pronto, acabou. E por essa razão que o Walter não conseguiu fazer isso no começo, porque ele ainda era um professor do ensino médio de química e do nada, com a intenção de sustentar a família ou coisa assim, decidiu ir pro mercado de narcóticos e agora tá lidando com criminosos de verdade. Como é que ele, do nada, ia ter essa confiança de chegar pro cara e falar: eu quero isso e pronto? Se ele não tem nenhum embasamento, se ele não tinha confiança, se ele não tinha nada, se ele não tinha nem sequer um guarda-costas. É uma coisa muito complicada e que deve ser praticada. E claro, como a gente não tá que nem o Walter lidando com criminosos de verdade, não é que vai ser alguma coisa difícil, mas não é algo de outro mundo. Pratique isso com pequenas coisas. Peça coisas pequenas. Peça coisas que você quer e tem medo, só que não vai ser exagerado. Se você tem vergonha de pedir, sei lá, o troco do pão, de não sei o que, algo bem extremo, eu não sugiro você chegar pra uma pessoa que você quer sair e falar: bora sair, eu quero sair com você, eu gosto de você, porque é algo demais. Então comece devagar, peça coisas devagar, aos poucos. Essa dicotomia deve ser equilibrada. A terceira parte que faz o Walter White ser esse gênio da negociação, e essa eu acho que é uma das mais importantes, que também vem no livro 48 Leis do Poder. A sua reputação importa, e muito. A reputação é um mecanismo de reconhecimento que a gente tem desde os primórdios do ser humano. Uma reputação diz muito sobre você, sendo ela verdadeira ou não. Você pode ter uma boa reputação e no fim ser um idiota. Você pode ter uma reputação muito ruim, mas no fundo você é uma pessoa boa. Mas, infelizmente ou felizmente, as aparências importam demais no mundo da persuasão e da influência, porque esse é o mecanismo de sobrevivência que nós seres humanos temos, de analisar o que a gente está vendo. O Walter White, por exemplo, ele tem a persona de Heisenberg, que é o nome artístico dele, digamos assim, mas na prática são duas pessoas completamente diferentes. O Walter White é aquele pai de família, dedicado, trabalhador, que preza pelo bem da comunidade, que cuida da família. E o Heisenberg
É o famoso produtor da azulzinha. É um cara temido no mercado. Um cientista misterioso que poucas pessoas conhecem, que é uma pessoa misteriosa. E essa reputação é a chave do Walter para vencer as negociações que ele mesmo faz com as pessoas. Pensa comigo, se ele tem uma reputação de ser alguém perigoso, por que ele deveria tentar mostrar que ele é perigoso? Ele criou uma persona, o Heisenberg, suficientemente forte para que quando ele fosse negociar com as pessoas, elas já tiverem noção de com quem elas estão falando. É o Heisenberg. Se ele tivesse a persona de Walter White, se ele fosse conhecido pelo mercado ilegal como Walter White, as pessoas iam ver que ele é só um cara normal, que ele não é nada demais. Mas a reputação é como se fosse uma sombra. A sua sombra pode ser muito maior que você e você bem pequeno, mas as pessoas vão ver a sua sombra. Essa é a analogia da reputação. E ela importa demais. Prezar uma boa reputação é algo excelente porque ela basicamente quebra inúmeras barreiras sociais que dificultam a socialização. Por exemplo, é muito mais fácil você conhecer uma pessoa que já tem uma fama de ser gente boa, de ser legal, porque você já vai na expectativa de que, esse cara me falaram que ele é gente boa, então vai ser mais legal de conhecer ele. Só por a pessoa ter essa visão prévia de você já ajuda bastante a conhecer. E o mesmo acontece com a reputação ruim. Se uma pessoa, por exemplo, tem fama de ser mentirosa, automaticamente tudo que ela falar, as pessoas vão duvidar. Ela pode estar falando verdade, ela pode estar falando a maior verdade do mundo, se jurando por Deus, pela mãe dele, o que seja. Se ele tem fama de mentiroso, as pessoas vão ficar com o pé atrás. Por quê? Porque a reputação é um mecanismo humano que a gente usa para julgar as pessoas. É natural e instintivo, fazemos isso durante a história inteira. Em vez de lutar contra isso, aprenda como usar. Claro, não fique paranoico com sua reputação. Eu tenho que ter a reputação perfeita, tudo no canto. Simplesmente mantenha uma boa reputação e isso é o suficiente. Com uma boa reputação, você vai ver que tudo fica muito mais fácil. As pessoas vão ser mais suscetíveis de conversar, suscetíveis de serem negociadas quando você tem uma boa reputação. E essas são das pequenas atitudes que o Walter White fez que fez ele se tornar um excelente businessman, digamos, do mundo ilegal. E esse vídeo não foi bem um vídeo de análise completa do Walter White, foi realmente só uma análise de um tópico específico, que foi a negociação. Mas se você quer mais vídeos de Breaking Bad, ou outro personagem, até do próprio Walter White, comenta aqui embaixo. Se você gostou, clica no gostei. Se quer mais vídeos assim, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as notificações. É isso aí, até a próxima.